Olá, saudações filosóficas. Aqui mais um programa do Coruja Filosófica, Visão Problemática. Hoje nós vamos tratar do seguinte problema. O problema da primeira causa em vista da filosofia criticista. Então, quando nós falamos em primeira causa, nós estamos falando, em latim seria causa prima, ou causa primeira em português também. A ideia de que existe uma causa inicial para todo movimento, para todos os fenômenos, para tudo que ocorre no universo, né? Tudo é uma causa e tudo é um efeito. Mas se você retroceder, você vai ter duas opções. Ou vai ser um retrocesso ao infinito, que não dá para entender o que é isso, né? Como que seria concebível isso, né? Um retrocesso, você vai retrocedendo nas causas até infinitamente, né? Ou seria essa saída de uma causa primeira, a causa prima, certo? Em vista da filosofia criticista. Da filosofia criticista, nós já vínhamos falando em outros programas, né? Usando aquela metáfora do Jostein Gardner, né? Que é você coloca um óculos verde como essa folha, né? Você coloca um óculos verde, certo? Você vai ver tudo esverdeado. Então, a coisa como ela é em si, você não vê. Você vê a coisa, existe uma coisa em si. Não é aquele idealismo de que tudo é ideia. Não, isso não existe, né? E você vê a coisa em si, mas você vê através de um filtro, né? Que para os criticistas, né? Segundo o modo que Kant queria chamar a ideia, né, de criticismo, o qual Schopenhauer foi o seguidor mais fiel, né? Essa representação, a gente não podia fugir a essa representação, né? A gente não podia tirar o óculos e enxergar diretamente a coisa como ela é, certo? Agora, essa ideia de um idealismo também é chamado de idealismo. Eu acho que ainda fica bom chamar representacionismo, né? Que ele enxerga o mundo como uma representação. Não, a gente vê a representação do mundo através desse filtro, dessa lente, né? A gente vê uma representação. Mas assim dizer, eles chamam também de idealismo essa filosofia, né? Embora essa coisa de dizer assim, tudo é ideia, né? Ou aquela coisa que eu chamo de idealismo infantil, que é você dizer assim, a minha ideia é tudo é fruto da minha ideia, né? Por que eu chamo infantil? Porque eu quando era criança pensava isso e já falei com outras crianças e adolescentes que também pensavam nessa coisa, né? Mas filósofo nenhum defendeu isso. Berkeley, um bispo irlandês, grande filósofo chamado idealista, ele defendia que tudo era ideia, mas tudo era ideia de Deus, o que é bem diferente de ser ideia de um ser humano ou de alguns seres humanos. As coisas eram ideias de Deus, aí é outra coisa. Hegel, Fichte, Schelling nunca defenderam uma coisa assim, né? Por isso que eu acho esse termo idealista um termo bastante complicado. E para Kant, então, fica muito complicado, porque Kant jamais vai pôr em questão que existe uma coisa em si, né, que não seja a ideia, né? Isso aí é fundamental, né? Nunca vai questionar isso. Pois bem, então a causa prima, né? Temos em Aristóteles motor primeiro, Deus ignorante. Bom, então Aristóteles foi o primeiro filósofo que a gente tenha contato que formulou isso filosoficamente, que deveria existir uma causa inicial de todos os fenômenos, tudo que ocorria, de todo movimento, certo? E certamente que essa ideia já deveria existir antes na Grécia e talvez antes da Grécia, porque é uma ideia bastante intuitiva, né? Você vai voltando até que chega na primeira, né? Como uma pirâmide é uma coisa intuitiva, né? Você vai colocando cada vez menos peso e subindo, né? Então são coisas meio intuitivas assim, né?
Ele foi o primeiro a formular isso. E o mais interessante, uma curiosidade, é que ele colocava que essa causa inicial que ele relacionava com Theos, que era Deus, o divino, mas não da mesma forma que depois foi relacionada a causa primeira no cristianismo a Deus. Aí é diferente, muito diferente. Os dois contextos são bem diferentes. Então, ele dizia que era um Deus ignorante, porque como ele era perfeito, e ele não poderia nem saber da criação de algo imperfeito, porque qualquer contato com algo imperfeito tornaria ele em sua perfeição também imperfeito. Então, para ele, o divino, ele nos cria sem perceber, eu acho, né? E não sabe da nossa existência porque isso seria incompatível com ele. Isso seria tornar ele saber da nossa existência já seria uma imperfeição, porque nós somos imperfeitos e ele é perfeito. Então vem Tomás de Aquino, associação direta ao Deus abraâmico. Bom, Aristóteles falava em Theos, mas o que era o Theos, o divino, né? No contexto grego era uma coisa bem diferente, como eu digo. Foi Tomás de Aquino que colocou essa questão da causa primeira em relação ao Deus, né, de Israel, o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo, né? Esse Deus eu sou, né? O Deus que diz eu sou, Yahvé, eu sou, né? Então ele tem essa função muito importante, Tomás de Aquino, que ele não cria a ideia, mas ele faz uma associação com o Deus cristão, né? Bom, depois temos Descartes, com o argumento de Santo Anselmo, superação da dúvida metódica. Bom, o argumento de Santo Anselmo, para simplificar, se trata, por exemplo, da questão da perfeição, pode se tratar, né? Então, se você tem uma ideia de perfeição e você é imperfeito, supõe-se que exista algo perfeito, porque essa ideia, esse conceito não teria como surgir, porque a imperfeição é negação da perfeição. Então, se a imperfeição existe, tem que existir a perfeição. Não existe nada perfeito no mundo que nós conhecemos. No mundo que nós conhecemos não tem nada perfeito. Então, o que acontece, né? Como no mundo que nós conhecemos não existe a perfeição está num ser transcendental que ele identifica com Deus. Isso também é a superação final da dúvida metódica, né? Porque com aquela célebre questão que ele coloca, penso logo existo, aí ele diz, então se eu estou pensando é porque eu existo. Só que aí ele coloca o problema do gênio perverso ou do Deus, agora fugiu o Deus, o gênio perverso ou o Deus enganador, que seria um ser que criasse tudo para te enganar e te mostrar como verdadeiro o que é falso e como falso o que é verdadeiro, certo? Então, no final, então ele diz, eu sei que eu penso, por isso eu sei que eu existo, e eu sei que eu existo porque Deus existe. A partir desse argumento de Santo Anselmo, né? Ele usa o mesmo argumento, esse argumento de Santo Anselmo, ele foi usado por diversos pensadores, né? Muitas vezes, eu inclusive, quando era pequeno, já tinha pensado nisso depois que eu fui saber do Santo Anselmo, né? É um argumento também assim que parece... E depois a gente vai entender, né, que ele é um sofisma, né? Ou não sei se sofisma, ele tem um problema lógico, linguístico ali. Não pode, uma coisa não é tão simples assim. Só que isso já é outro assunto. Então, e por fim, temos Spinoza com a causa sui, a causa de si, a causa em si, a causa de si, imanente, né, ao próprio mundo. Então, para Spinoza, ele coloca que Deus é causa de si mesmo. Ele não precisa de uma causa porque ele é causa de si mesmo. Descartes talvez já tivesse colocado alguma coisa nesse sentido, mas Spinoza vai forte nesse ponto
de que Deus é causa de si mesmo e por isso ele não está fora do mundo como um Deus transcendental. Ele é um Deus que está imanente a tudo que existe, né? Todo o universo, né? Todo o universo é emanação, é uma emanação singular das suas qualidades gerais, entendeu? Pois bem, então aí vem a crítica do criticismo, então, né? Fica um pouco repetitivo, mas eu acho que fica bem até, crítica do criticismo. O que acontece? Partindo daquela ideia que eu já falei em outros programas, de que os princípios do entendimento, né, o representacionismo, né, de que a gente tem as coisas como representação e não as coisas em si. Então viria uma crítica kantiana à filosofia espinosista, né? Uma crítica de Kant à filosofia de Spinoza. Então seria crítica do criticismo a problemas que como a causa prima, né? Que é um problema muito importante para Spinoza, e dentre todos esses filósofos, eu acho que o filósofo para o qual na sua filosofia isso era mais central era Spinoza, a questão dessa coisa da causa prima, né? Então, aplicar os princípios do entendimento causal a uma causa que não está no mundo é aplicá-lo a um ente que transcende o conhecimento fenomênico, puramente nomênico, ou uma projeção do princípio do entendimento causal a uma abstração vazia de significado. Então Kant, né, diz que essa causa primeira ela seria simplesmente numênica. O que é numênica? É a coisa em si, entende? Tem aquela lente verde, né, que vê esverdeado. Então o nômeno seria quando você tira a lente e vê a coisa sem estar esverdeada, a coisa como ela é em si, né? O nômeno, né? Coisa em si. Ou númeno também se traduz assim, mas eu acho que em latim seria noumenon. Mas e daí então partindo dessa ideia, né, de que a gente conhece como representação, Kant argumenta que não é possível um conhecimento numênico, esse conhecimento seria numênico. Mas eu não sei, não completa isso dizendo, na verdade, que é uma projeção do princípio do entendimento causal a uma abstração vazia de significado. Então você pensar na causa da causa da causa da causa da causa e retroceder até a primeira causa é uma projeção da questão da causalidade, né? Que é um princípio do entendimento para o criticismo, né? É um princípio do entendimento. Então você vai retrocedendo. É como aplicar ao vazio, entende? É uma coisa vazia. Você aplica aqueles princípios a algo que só existe abstratamente, que só pode ser um teorema, mas nunca uma teoria, né? A causa-prima tem limites lógicos. Não se pode retroceder a uma causa primeira, pois essa seria também um efeito. Tá? Esse é um problema lógico, quer dizer, como que tipo de causa que não é efeito? Como é que você vai supor que existe uma causa que também não é efeito? Porque todas as causas, pela própria definição de causa, ela é também um efeito de algo. É uma corrente, quer dizer, uma corrente que está num círculo, né? Uma vai sendo causa de outra e outra vai sendo efeito e causa e efeito, né? Então não há por que supor que existe uma causa que seja apenas causa e sem efeito, porque isso fugiria ao próprio conceito, né? Quebraria o conceito, né? Teria que ser um outro conceito daí. Seria uma outra coisa, um outro conceito. Dentro do conceito de causa, supõe-se que a causa seja também um efeito, né? Que vai ser causa de outra coisa e vai ser como foi efeito de uma terceira coisa, né? E tem limites epistemológicos.
Não se pode conceber uma causa inicial, nem um retrocesso ao infinito das causas e efeitos. Isso está além das capacidades fenomênicas da própria razão. Por que fenomênicas? Porque a filosofia criticista, Kant, o idealismo, chamado idealismo, o representacionismo, também podia dizer, ele considera que a única coisa que nós podemos conhecer são os fenômenos e não os nômenos. Nômeno é a coisa como ela é, e nós só podemos conhecer os fenômenos. Conhecer os fenômenos é conhecê-la através dos princípios do entendimento. Espaço, tempo, causa, né? Questão da unidade, modalidade, né? Modos e... Então é conhecer através da lente verde, né? É conhecer através da lente verde. E não existe o conhecimento da coisa em si sem a lente. Então, um conhecimento como algo que seria como uma causa primeira, seria algo que estaria para além das capacidades fenomênicas da razão. Quer dizer, a razão não poderia conceber isso, certo? Porque a razão, ela existe em função do fenômeno. Ela não pode conhecer o nômeno. Por isso que é chamado de idealismo. Porque concebe que a gente conhece as coisas como representação. Mas idealismo também foi tomado de maneiras muito, né? Desde Platão, que aí Platão realmente talvez merecesse ser chamado de idealista, né? Que realmente é a questão da mundo das ideias. Berkeley, da Irlanda, também mereceria. Mas esses outros filósofos, né? Dali da Alemanha, né? Dessa escola da filosofia clássica alemã, que também é como pode ser chamado, embora Schopenhauer não sei se faria parte da filosofia clássica, ou seria, às vezes é colocado como ultra-romântico, né? Filósofo ultra-romântico, ou romântico mesmo. E então seria isso. Essa ideia que a gente queria passar sobre uma crítica, né, do problema da causa prima, da primeira causa, que foi um problema que perdurou durante mais de um milênio, né? E eu acho que ainda continua atual, né? Como com Craig, né? Craig, que é um filósofo do século XX, cristão, que coloca a questão de que se o universo surge, né? A física, a astrofísica diz que o universo surge, então ele diz tudo que surge tem que ser criado, né? Não pode surgir do nada. Então o surgimento do universo dentro da ideia da ciência seria uma evidência de que existe alguém que criou, né? Essa é uma ideia ainda cristã, mas ainda no século XX. Então até hoje essas ideias são influentes, né? E mesmo que a pessoa não acredite nessa ideia, para ela conhecer filosofia, ela tem que conhecer essas ideias, mesmo que para ela não faça muito sentido, porque elas fizeram a história da filosofia, né?